queridos ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, aqui de novo nesse domingo com vocês, com o programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E, gente, vocês sabem que todo domingo estamos aqui e eu lembro sempre que temos reuniões periódicas na Arquidiocese, todos nós psicólogos católicos. Somos hoje um cadastro de 93 psicólogos. Claro, temos nossas reuniões, mas atendemos em nossos consultórios. E caso você queira colaborar com a gente ou precise de um psicólogo que seja católico, entre em contato com a gente. Pode ser aqui pelo nosso programa Viver Bem. Anote aí, nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Você também pode colaborar enviando sua sugestão de temas para de nossos próximos programas. E hoje, aqui nos estúdios da rádio, estou com uma pessoa maravilhosa, ela que é uma das fundadoras do Grupo dos Psicólogos Católicos da nossa Arquidiocese, que é a doutora Sheila Kellner, ela que é psicanalista, é psicóloga clínica, é psicanalista, é paroquiana da Basílica Imaculada Conceição, que é aqui de Botafogo, aqui próximo, mas também que faz um trabalho voluntário na paróquia Cristo Redentor, em Laranjeiras, que é um bairro aqui próximo também. Ela hoje vem conversar comigo sobre hábitos. Esse é o tema do programa deste domingo, perdão, e que foi a pedido de um convite de um ouvinte que não quis se identificar. Gente, vocês não precisam se identificar se não quiserem, mas entre em contato com a gente, fique ligado ao nosso programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 12h30. Boa tarde, Sheila Kellner. Boa tarde, Sônia. É um prazer estar aqui. Eu que já colaborei em outros programas aqui da rádio, fico feliz de estar nesse novo programa com uma dimensão mais abrangente, de pegar psicólogos de todo o grande Rio. Isso. E você faz parte de toda essa história, né, Sheila? Faço parte. Desde quando, Sheila? Olha, foi Dom Wilson Tadeu, John, que fundou o grupo conosco e nós trabalhamos, acho que desde, sei lá, eu já 2003, perdi a data, 2003, 2004, sim, por aí. Foi quando também nós fundamos na Imaculada Conceição o Grupo Atender, que realmente é um grupo voltado para atender, através da psicologia, aquelas pessoas de poder aquisitivo menor e com um serviço que não é oferecido normalmente em todos os postos de saúde. Sim, gente, a Sheila Kellner, você está me lembrando, fala sobre o Grupo Atender, né? O Grupo Atender refere-se a uma paróquia, a um grupo de psicólogos, que a maioria, não são todos, que compõem o nosso grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese, até porque não conseguem frequentar a reunião, mas também não apenas a Basílica Imaculada, diversas outras paróquias, gente. Tem grupos de psicólogos, serviços, seja... Lembra que nós fizemos todo um trabalho de parceria. Mas a parceria maior está aqui, no nosso grupo dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, esse grupo é maior, que abraça todos os outros grupos. Todos os outros pequenos grupos que estão em paróquias, como tem na paróquia São Benedito, como tem na paróquia Santíssima Trindade, como tem na Santo Afonso, como tem também na paróquia Nossa Senhora da Glória, mas o nosso grupo, que é lá em Jacarepaguá, também tem um grupo, né? Então,
todos esses grupos e o nosso grupo dos psicólogos católicos da Arquidiocese, ele é coordenado por um bispo, Dom Antônio Augusto, que é médico, e esse grupo, claro, você ouvinte que precisa de um psicólogo ou que conhece alguém que precisa, pode procurar, não precisa ter preocupação com pessoas que se preocupam que o valor de um consultório é muito alto. Não, gente, nós estamos a serviço, é uma missão. Então, quem não pode pagar também entra em contato com a gente, que não apenas nas paróquias, mas o nosso grupo tem essa missão, esse compromisso com a humanidade, em prestar esse atendimento. Mas, Sheila, vamos contextualizar o seu tema, que é o hábito, o poder do hábito. O ouvinte coloca assim, o desafio de mudar os hábitos. Então, peço para você contextualizar esse tema para gente. Primeiro de tudo, vamos realmente conceituar o que é hábito. Todos nós temos hábitos, né? E é bom lembrar que o hábito representa o quê? Um comportamento rotineiro que se repete regularmente. E isso é o que nós chamamos de hábitos. E temos hábitos que são muito bons e hábitos que não são bons. Hábitos que são rotina mesmo. Então é importante a gente lembrar que o hábito é a transformação de uma sequência de ações nossas que se repetem numa rotina, num automatismo quase. Então há hábitos que a gente às vezes esquece de dizer, esse é o meu hábito. Não, é alguma coisa que nós fazemos tão automaticamente que só um observador de fora vai nos dizer, você tem hábito de fazer isso, você repete isso, você faz... Então, realmente, nós temos que perceber que o hábito nos leva a um certo automatismo, né? É uma maneira de ser nossa, é uma maneira de como nós nos sentimos, é um costume, é uma regra que nós seguimos automaticamente, prática. E o mesmo sentido do hábito, a gente tem que ter, às vezes, como em português, muitas palavras têm mais de um sentido, né? Então, nós temos o hábito, que são referidos às nossas ações, e também nós falamos que o trágico religioso é um hábito. Sim. E realmente, isso é uma maneira de apresentar-se. É um hábito porque todos de uma mesma origem, monástica principalmente, têm o mesmo hábito, a mesma roupa, né? Então, tem esse sentido também. Mas aqui nós estamos falando no hábito, no nosso comportamento, né? É bom fazer essa distinção. Não é um traje, sim, é uma maneira de ser. Quando você fala de comportamento, nós, né, Sheila, que somos psicólogos clínicos, lidamos muito com isso na clínica. Nossos pacientes que às vezes desejam tirar o hábito, ou eu gostei da palavra que você coloca quando você fala que o hábito nos automatiza. E quanto há de angústia em alguns de nós, né? Somos humanos e nos inserimos nisso também, quando perdemos a nossa naturalidade e transformamos processos em tarefas automáticas, correto, sem prestar atenção. Na realidade, a gente tem que pensar que o hábito, ele é conscientemente adquirido, mas ele é inconscientemente praticado. Então, veja a importância que, às vezes, quando nas grandes aflições, nas grandes dificuldades comportamentais que o indivíduo tem, e que ele recorre a um terapeuta, ele tem, às vezes, dificuldade de identificar os seus próprios hábitos, os problemas que o estão, às vezes, angustiando e que são repetidos automaticamente. Daí a importância de quando a pessoa está nessa aflição, poder contar com o terapeuta para ajudá-lo a compreender que o seu comportamento é que está
dificultando esse seu comportamento habitual, é que está dificultando a vida que ele leva. Então, realmente, essa presença de um costume, se por um lado dá uma segurança para o comportamento do indivíduo, por outras vezes dá uma instabilidade no seu relacionamento com os outros. Entendo. Isso é fundamental. E aí, em psicoterapia, a gente acaba trabalhando a desconstrução desse automatismo. Exatamente, isso, exatamente. A gente tem que trabalhar isso para que o indivíduo possa rearrumar os seus hábitos até. Sim, então entendo. Isso é um muito problema. interessante, Sheila. Tanto que vamos pensar, o que leva à formação do hábito? Tem as crenças que o indivíduo tem que ele transforma pensamentos, que se transformam em palavras, que se transformam em ações, que se transformam em hábitos. Interessante. Boa tarde, queridos ouvintes. Olha, eu aqui de novo no programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica do grupo dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Você anotou o nosso e-mail? Então anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br, para você colaborar com a gente com o programa Viver Bem, dando sugestão de temas para os nossos próximos programas que acontecem todos os domingos a partir das 12h30. E a cada domingo um convidado muito especial está comigo aqui nos estúdios da nossa Rádio Catedral. E a cada domingo um tema diferente que pode ser sugerido por você. Hoje aqui com a psicóloga clínica, ela que é psicanalista também, a Sheila Kellner, doutora Sheila Kellner. Ela fala sobre hábitos, o poder dos hábitos. Foi a pedido de um ouvinte que não quis se identificar e ele nos pede para que abordemos o desafio de mudar os hábitos. Então, voltando aqui, Sheila, se é um desafio, como mudar? Bem, primeiro de tudo, temos que entender que na formação do hábito de uma pessoa, há 3 elementos que a gente tem que identificar. Um é o gatilho, o que deu origem a esse hábito. O outro é a rotina, que vai fazer com que essa sequência de atividades que tiveram início, né, naquele clique que levou o cérebro a escolher a manter-se naquela tipo de organização, e então essa rotina vai caracterizar as ações que compõem esse hábito, né? Pode ser uma simples ação, pode ser uma sequência de ações, então vai variar. E também que a pessoa faz as ações sempre da mesma maneira, por quê? Porque deve existir o terceiro elemento que a gente identifica no hábito, que é a recompensa que o indivíduo tem por agir daquela maneira. Por exemplo, se eu tenho o hábito de tomar sempre uma refeição com determinados tipos de alimentos, porque esses alimentos seguramente garantem mais saúde para mim, eu automatizo e só uso aquilo. Exato. É um bom hábito. Um bom hábito. Né? Existe hábito ruim? Existem hábitos ruins, é claro. Pois você perguntou como diferenciar os tipos e como modificar esses hábitos. Nesse exemplo da alimentação, agora fazem tantas propagandas de mudança para uma alimentação saudável que permita a pessoa. São bons hábitos. Sim, eu claro. vou mudar um hábito alimentar para outro no sentido de obter mais saúde. Então, nessa altura, nós vamos dizer que este é um bom hábito. Né? Agora, quando eu digo que a pessoa que toma um cafezinho e depois acende um cigarro, né, ela está realmente saindo para um mau hábito. Não porque eu esteja aqui censurando o fumo, mas não é bom para a saúde. E ela automatiza
tanto, tomar um cafezinho e fumar um cigarro, que acaba que isso é realmente um vício. E o vício é um mau hábito. Então, nós podemos dizer que temos hábitos positivos e hábitos negativos. É muito interessante, Sheila, você colocar essa diferença, que eu até iria perguntar, qual a diferença entre o hábito e o vício. Porque o vício é aquele hábito que nos causa prejuízos, que prejudicam. Então, a Sheila citou o vício do fumo, que é uma droga lícita. Né? Então, tem vícios que causam prejuízos emocionais, psicológicos, porque destituem a própria pessoa. Não é isso, Sheila? Agora, o hábito é um comportamento atrás do outro, ou seja, ações, um conjunto de ações. Eu tenho um hábito, Sheila. Todos nós temos hábitos. Todos nós. Aliás, temos. A nossa vida toda, todas as pessoas trabalham, né? Tem muitas coisas que são hábitos. Nós temos o hábito de no trabalho seguir determinadas linhas de ação. Nós temos hábitos de tomar determinados tipos de veículos para nos conduzir aos lugares, porque nós estamos não é condicionados, mas estamos fazendo as escolhas que são mais úteis a nós. Claro, e tem um hábito muito comum, só para os nossos queridos ouvintes compreender, né? Hábito, rotina, vício. Gente, parece a mesma coisa, mas não é. Né? Como eu disse, o vício, ele tem uma característica dessa dependência. Né? O paciente, seja cada um de nós que tenha um vício, tem até a consciência que aquilo prejudica, mas o quanto é difícil largar, né? O hábito é uma repetição de algo que foi apreendido. Exemplo, escovar os dentes. Acordamos, automaticamente, após o café da manhã, vamos fazer a nossa higiene bucal. Isso é importante para a nossa saúde. E é um hábito, né? Aliás, todos os atos higiênicos são hábitos que nós formalizamos ao longo da nossa vida. E eu falava do hábito, eu tenho um hábito, ao chegar ao consultório, eu faço a minha oração. Outro hábito, ouvir música e ligar. Música terapêutica, tem o poder terapêutico. Então, em meu consultório, é todo musicalizado. Então, isso é um hábito que eu nem me percebo mais. Não percebe, a gente faz automaticamente. Como também ligar música para dormir, para ter um sono repousante. Aliás, num dos grupos que eu frequento, trabalho, nós temos um colega que coloca eternamente no seu no WhatsApp de todos nós a música antes do sono. E ele nos manda sempre músicas para a gente escutar antes de... Realmente é muito bom, porque a gente realmente relaxa com aquela música e é muito bom, são bonitas. Isso são hábitos bons, saudáveis, úteis a nós. E Sheila, está me chegando aqui uma pergunta. A produção encaminhou uma pergunta. Como mudar um hábito? Aí nós temos que realmente ter um certo cuidado, né? Porque, segundo muitos cientistas, não é possível eliminar hábitos por completo, mas há uma forma de contornar, de modificá-los, né? Vários autores falam sobre o poder do hábito. Tem até um livro, né? Exato, tem um livro chamado... É o livro do... Mas deixa eu me lembrar, acho que eu não me lembro não, o nome dele, mas realmente é Como Criar e Mudar Hábitos, é o nome do livro. Agora, me escapou aqui o nome do autor. Mas é o poder do hábito, foi muito falado. Aliás, realmente outro assunto que pode ser tratado aqui é a questão da memória, né? Ótima sugestão. Em vez de agirmos diretamente, nós não agimos diretamente sobre o hábito, mas nós agimos como mudanças. Como eu estava falando na questão da alimentação, existem as recomendações, nós vamos fazendo uma mudança alimentar em função da nossa saúde. Então, mudança de hábito é mudar o foco, é fazer com que o nosso
consulente, digamos assim, está pedindo o que fazer. Então, vamos substituir um hábito por outro. A gente não consegue que ele desapareça completamente, ou só vai desaparecer por vontade de quem o tem, de quem tem esse hábito. Mas como ele vai fazer? Movimentando-se no sentido de mudar o hábito, de mudar o foco que está prendendo ele a esta situação. Então, a mudança que você está dizendo, Sheila, que mudar hábitos não é tarefa fácil, mas é possível. E como psicólogas clínicas, trabalhamos isso na clínica, na desconstrução de um hábito. Eu normalmente, eu diria, como uma dica, essa desconstrução leva a criar um novo desejo. Um novo desejo que substitua esse repetir errado que ele está fazendo, o indivíduo está fazendo. Ele vai ter um desejo, ele vai ganhar um novo desejo. De uma coisa leva a pôr outra no lugar. Então, gente, na verdade já estamos chegando ao final do programa, mas vamos complementar aqui, Sheila. Eu gostei muito da sua colocação. Nós atendemos a pessoa humana. Então, aquela que tem consciência e deseja uma mudança, claro, se a pergunta que nos chegou é como mudar um hábito, então vejam bem o que a Sheila Kell, psicóloga clínica, que está aqui hoje com a gente, o que ela diz. Na verdade, o que você diz é preciso ter a vontade de sentido. Exatamente, parte de uma o desejo. O desejo. O desejo então, trabalhamos em cima disso. O paciente que nos chega, que pede essa mudança, claro que nós não damos a mudança, mas nós damos orientações psicoterápicas. Como exemplo, para mudar um hábito, primeira coisa é querer decidir, quero mudar o hábito. Então, às vezes, mudar um caminho de voltar para casa, ao descer num ponto, desça em outro, ao tentar abrir a porta com a mão direita, que já está automatizado, tente abri-la com a mão esquerda. Mudar o lado da cama, coisas simples assim, porque a desconstrução começa com a vontade, gente. Nada que é muito imposto e muito... Se o ser humano pensa que vai ser difícil, na realidade, na terapia, nós não podemos impor. Nós podemos realmente orientar, sugerir, levar o indivíduo a pensar que ele quer mudar. Se ele pensa que quer mudar, se torna consciente aquilo que o inconsciente estava mostrando para ele que ele está incomodado e ele não está vendo, ele tem que achar o caminho para mudar. E a sugestão de ligeiras mudanças, etc., nós não impomos à vontade. Nenhum terapeuta vai fazer isso. Claro. Verdadeiramente nunca vai fazer isso. Mas faça as questões, pergunta-se aquilo que ele deve escolher, o que ele está escolhendo, o que ele tem vontade de colocar naquele lugar. Excelente, Sheila. Uma pena que o nosso programa chegou ao fim, E você, querido ouvinte, continue ligado aqui na Rádio Catedral FM 106.7 no nosso programa Viver Bem, que vai ao ar em todos os domingos a partir das 12h30. Eu te agradeço, Sheila, em nome da Rádio Catedral, em nome do grupo dos psicólogos católicos, que você faz parte também. Certo. A sua participação aqui, que foi brilhante, já recebe o nosso convite para voltar aqui ao programa Viver Bem. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde a todos, mas antes, vamos dar uma dica de filme. De filme? Isso, normalmente eu encerro o programa dando uma dica. Hoje, já que falamos de hábito, tem uma comédia muito interessante que me recomendaram. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Vai até basear. Sim. Não sei se nem... Não, a ideia, mas a mudança de hábito realmente ali está meio referido à roupa,
porque ela era uma cantora na verdade, ela não era uma religiosa. Ela se põe roupas de religiosa, vai para um convento, se refugia. E, na verdade, o que ela faz? Ela sobressalta mexe nos costumes, mexe nos hábitos. Pessoas que eram tristes ali dentro, porque não sabia cantar, ela acaba provocando, motivando, trabalhando de uma forma até terapêutica a mudança de hábitos. Mas, Sheila, quero lhe agradecer. Infelizmente, terminamos o programa. Me chegou aqui um pedido de um ouvinte que não quer se identificar, mas o tema para o próximo programa é enfrentando perdas e dores. Então você, querido ouvinte que está nos ouvindo agora, anote o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br para fazer as suas perguntas aqui para o nosso próximo convidado. Sheila, por favor, deixe seu contato para os nossos ouvintes. Bem, vocês podem me encontrar em atendimento, tanto no meu consultório, quanto atualmente lá na Igreja do Cristo Redentor, na Matriz do Cristo Redentor, em Laranjeiras. Meu telefone de contato é 2553-0464, e se quiserem o contato lá para o Cristo Redentor, através do Grupo Atender, que tem um número de telefone, é 2179-8854. Muito obrigada, Sheila. E você, querido ouvinte, querendo um psicólogo, entre em contato aqui com a Rádio Catedral no programa Viver Bem. Nós temos um cadastro de 93 psicólogos que são católicos. Estamos à disposição para colaborar com palestras em qualquer lugar. Não há cobrança. E em nossos consultórios também, nós temos aqueles que são voluntários em paróquias também. Eu sou uma delas, a Sheila também. E podemos atender até sem custo. Tem paróquias que não tem custo nenhum. E qualquer coisa, entre em contato aqui com a produção do programa. Muito obrigado, um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.